Olá, povo de Deus! Mais um encontro da nossa formação para líderes. E nós queremos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Então nós estamos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Uma alegria ter você conosco para esse momento em que nós vamos falar da vida de oração. Então, nada melhor do que começar com uma oração. Então nós nos colocamos na presença do Senhor nesse instante, pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio nesse instante, nos conduzindo, nos iluminando, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso lado e ao teu lado, você que vive esse momento conosco também. Senhor, nós queremos clamar a tua graça sobre os jovens da nossa diocese, sobre todo o povo de Deus que vai estar acompanhando também, Senhor, essa live, que vai estar rezando conosco, que vai estar também crescendo, Senhor, na vida de oração. Por isso, Senhor, eu quero te entregar cada pessoa que vai estar acompanhando essa live, essa formação para líderes jovens, não só jovens, mas também tantos adultos, Senhor, que precisam experimentar da tua graça, ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, nesse instante, quantas vezes nós dizemos que nós não conseguimos ouvir o Senhor, mas não o ouvimos tantas vezes, não porque o Senhor não nos fala, mas porque estamos surdos para a voz de Deus. Então, nesse instante, o Senhor venha curando a surdez, curando também, tirando toda a cegueira dos nossos olhos, que Ele venha também tocando a nossa mente, para que nós possamos ouvir o Senhor, ver o Senhor, e receber do Senhor essa graça, esse toque do amor de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos agora com a Soraya, que vai falar para nós sobre a oração. Daqui a pouco eu volto. Que bom, Padre, estar contigo aqui, que bom poder partilhar um pouco sobre a oração com os nossos jovens, principalmente com os líderes dos grupos de jovens, mas também com o povo de Deus. Quanto a oração é central na nossa vida, quanto que é a oração que nos forma, que nos transforma. Padre, você sabe que eu convido a todos os jovens a perceber e olhar no Evangelho quanto que Jesus rezou. O quantas passagens os evangelistas colocam Jesus se retirando, Jesus até com os outros, nas ações que ele vai viver, vai fazer, Jesus reza. Jesus vive em comunhão com o Pai, eu e o Pai somos um. E queremos nesse momento de hoje, nessa formação, aprender a rezar com Jesus para poder ajudar os nossos jovens a entrar na oração. Nosso tema é como introduzir o jovem na oração e não apenas nas orações. E esse momento eu pego aqui o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2562, o Catecismo fala muito sobre oração, tem um capítulo inteiro sobre a vida de oração, mas eu selecionei aqui uma parte que eu acho muito interessante. Ele diz assim: a oração é a vida do coração novo. É a oração que nos faz ter um coração novo. E ele diz ainda: de onde procede a oração do homem? De onde vem esse ser nosso que reza? Seja qual for a linguagem, o catecismo fala assim, seja qual for a linguagem, seja com gestos, seja com palavras, é o homem todo que reza. É a pessoa inteira que reza. E o catecismo ainda fala, na linguagem a gente reza com o espírito, a gente reza com a alma, mas na Bíblia fala que a gente reza com o coração. Mais de 1000 vezes na palavra de Deus tem dizendo que a gente reza com o coração.
Quer dizer, é o coração humano que reza. E se esse coração estiver longe de Deus, a expressão que a gente tiver, seja com canto, seja com gesto, é vã. Porque se meu coração não estar em Deus, as minhas palavras não são oração, por mais bonitas que elas sejam. Então, na verdade, a oração é o encontro entre dois corações. É a comunhão entre o coração humano e o coração divino. É lindo como o catecismo coloca para nós. E é esse o nosso grande desafio, de ajudar a cada jovem a entrar no momento de oração, nesse coração a coração com Deus. E esse é um momento esplêndido na vida humana. Eu pego aqui que muitas vezes nas religiões não cristãs, nas religiões pagãs, eles adoram Deus Sol, o Deus Lua. E Jesus, ele vem nos ensinar a rezar com o Deus Criador de todo o universo. Mas não é um Deus distante como o Sol e a Lua. É um Deus que é Pai. É um Deus que é família. É um Deus que nos ama. Então isso que é bonito, porque é o Deus Criador de todo o Sol, da Lua, do universo inteiro, mas ao mesmo tempo Ele é meu Pai. E eu entro nessa relação com Deus. E entro na relação com Jesus, que é plenamente humano. Ele se fez carne, Ele habitou no meio de nós, Ele continua em nosso meio. Então eu entro em relação com Jesus, que é plenamente humano e plenamente Deus. E também eu entro em relação com o Espírito Santo. Estamos hoje, nesse momento aqui, nas vésperas de Pentecostes, e a gente sabe que é o Espírito Santo que move todas as coisas, que nos dá a sabedoria, a fortaleza, que nos ensina a viver a vida humana, a sermos cristãos, a sermos filhos do Pai. Então é nesse encontro com a Santíssima Trindade, por isso cada oração a gente inicia com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é para entrar nesse diálogo com a Santíssima Trindade, que não é distante, é toda próxima. É entrar num coração a coração, num diálogo com Deus. E aqui está o nosso desafio. A gente que quer viver isso, não só viver, mas nós queremos que os nossos jovens, os nossos grupos de jovens, nas nossas comunidades, possam aprender a viver esse momento de oração, de diálogo, de coração a coração com Deus. E o grupo de jovem aqui é um lugar muito propício para essa aprendizagem, a sair de só palavras, de só cantos externos, exteriores, mas que não entra nesse diálogo com Deus. E no grupo de jovem é a nossa, vamos dizer, família dentro da nossa igreja, que vai nos ensinar a sair de um monte de palavras para entrar no encontro com uma palavra, com um diálogo, um encontro com Deus. Eu aqui posso até dizer um adendo, que não é que eu sou contra as palavras. Eu, por exemplo, eu faço novenas, mas é diferente. Eu, com o meu grupo de jovem, eu posso fazer uma novena, posso fazer campanhas, e aí eu faço de maneira até interesseira, às vezes só para ganhar alguma coisa, mas eu não ensino o meu jovem a, nessa novena, na verdade, entrar numa escuta, numa profundo relacionamento com o Senhor. Aí isso não é oração. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, se não é um encontro entre dois corações, o coração do jovem com o coração de Deus, aí são palavras externas, vazias. Bom, então vai aqui o nosso desafio, o tempo é curto, vou dar aqui alguns passos que podem nos ajudar a levar os nossos jovens a entrar nesse tempo de oração. É primeiro importante ter bem claro que num grupo de jovens, numa comunidade, o momento de oração não se improvisa. Não é algo que a gente não prepara. A gente precisa se preparar. Se a gente vai fazer, por exemplo, uma festa,
a gente prepara essa festa. Se a gente vai encontrar com alguém que a gente ama, a gente se prepara. Então, o momento de oração, que é o momento do encontro com Deus, é um momento, primeira coisa que a gente tem que ter bem em mente, eu preciso preparar este momento. E como assim? Então, o primeiro passo é preparar o ambiente, é preparar o lugar do encontro, nesse encontro marcado, nesse coração a coração, né? Quando dois namorados vão se encontrar, né? Eles marcam um lugar. Então, esse lugar marcado, esse encontro marcado, tem que ter uma preparação para viver esse momento de oração. Para os dois namorados viver o namoro, o ambiente deve ser propício para um encontro real de intimidade entre os dois. Assim também o encontro de uma pessoa com Deus. Então, no meu grupo de jovem, aqui eu posso até dar um exemplo, até vários exemplos. Eu, por exemplo, participava quando jovem da Legião de Maria. Na minha paróquia tinha vários grupos da Legião de Maria. Então, todo mundo chega muito alegre, muito feliz, sabe como é os jovens, né? Contente de encontrar um com os outros. E aí, a gente precisa colocar a Legião de Maria, a gente reza o terço. Então, a gente já encontrava que o coordenador colocava, a pessoa responsável pela oração naquela semana, já colocava uma toalha branca, a imagem de Nossa Senhora, umas flores, uma vela, porque antes de iniciar o grupo, a primeira coisa que a gente fazia enquanto Legião de Maria era se ajoelhar todos e rezar o terço. É maravilhoso. Alguém pode dizer, Sura, isso foi no seu tempo de jovem, você já não é tão jovem, os jovens hoje não querem rezar o terço. É verdade se for um texto de só palavras automáticas que saem, mas não era isso. O ambiente da Legião de Maria fazia com que a gente se ajoelhasse e a gente vivesse lá o encontro com Nossa Senhora e com Nossa Senhora, com Jesus e com a Santíssima Trindade. Era um momento santo, era um momento sagrado. Eu tenho certeza que muitos grupos de jovens podem viver esse momento. Mas tinha outros grupos na minha paróquia que não era da Legião de Maria, era grupo de jovens que gostava mais de viver esse momento de oração com a palavra. Então, eles organizavam o ambiente colocando um destaque para a palavra de Deus. Então, eles costumavam, eu lembro bem de fazer assim, se eles iam, alguém preparava a oração daquela semana. Então, se fosse, por exemplo, eles iam fazer um momento de meditação do Evangelho da multiplicação dos pães. Então, eles colocariam ali uns pães, ou se fosse o Evangelho de Jesus com as crianças, eles colocavam um cartaz, uma palavra, todo um ambiente para ajudar aqueles jovens a refletir sobre aquele evangelho e partilhar sobre a palavra de Deus. Então, esse ponto é muito importante. A gente precisa colocar um ambiente, mesma coisa a renovação carismática, esse ambiente propício para que a gente possa rezar e viver esse encontro coração a coração com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode meditar é pensar que tem pessoas que chegam no nosso grupo de jovens que são novatas, que não têm essa intimidade, esse costume de viver um encontro com o Senhor. E aí, às vezes, pode se sentir perdida. Eu também posso aqui até contar uma experiência. Quando eu era da Legião de Maria, me convidaram para participar de um encontro da Renovação Carismática, eu não conhecia. E aí eu vi aquele povo e me botaram na frente. Eu vi aquele povo levantando a mão e depois olha para o irmão do lado e eu fiquei toda envergonhada. Eu não sabia onde que botava a minha mão, não sabia olhar para... Então, eu não tinha sido preparada para viver aquele momento. A gente fica um pouco envergonhada. Às vezes, se a gente não é de igreja, a gente pode até se retrair. Diga, eu não vou mais lá não, vou ficar com vergonha. Mas por isso, no grupo de jovens, a gente poderia ter aquela pessoa que, aqueles novatos que chegam, introduz. Explica como é que vai ser esse momento de oração, como é que a gente vive essa oração, para que ele possa pouco a pouco ir entrando e participando. Outra coisa que a gente pode, que eu acho independente do grupo de jovem, que a gente pode viver que a gente tem que colocar, são as intenções. Em cada momento de oração do meu grupo de jovens semanal, eu preciso saber, né, nessa oração que eu preparo, por que eu vou estar rezando, qual a intenção dessa minha oração.
Então pode ter uma oração universal, seja pela igreja, pelo Papa, a intenção que o Papa tem para aquele mês, seja uma oração intenção da minha paróquia, seja a intenção do meu grupo de jovens, seja na intenção da missão que nós vamos realizar daqui a pouco. Então, que todos saibam por que a gente está rezando, qual a intenção da nossa oração. É muito importante não começar a rezar sem colocar intenções. E também, se possível, pedir que cada um coloque. Às vezes a gente tem aquelas intenções gerais que todos nós vamos rezar juntos, que quem preparou esse momento de oração vai estar colocando, mas também ele pode perguntar que quem quer colocar uma intenção de oração. Às vezes tem um membro do grupo de jovem que está passando por dificuldade na família e quer pedir oração, ou não está se sentindo muito bem. Então, abrir. Isso também é outro ponto muito importante. Aqui já estou no 4º ponto nosso. Então, o primeiro é a preparação do ambiente. O segundo é acolher bem as pessoas novatas e explicar a oração. O terceiro é as intenções, seja a intenção geral, seja aquela intenção particular de cada um. O 4º ponto é fazer com que cada jovem que esteja ali participe ativamente da oração. Não seja passivos, não seja alguém só que escuta alguém rezando lá na frente. Se for, por exemplo, a oração do terço, cada um vai puxar um mistério e todos vão rezar juntos a Ave Maria ou a Santa Maria. Todos precisam participar. Se for um momento de Léxio Divina, de oração com a palavra, que cada um possa partilhar aquele versículo que compreendeu da palavra, ou se for um momento de adoração, que cada um possa se expressar, dá esse espaço de fala, não para uma pessoa só que preparou a oração, mas que todos do grupo de jovem possam participar. É fundamental, porque se o jovem não participa, ele dificilmente vai entrar na oração. É o outro que está rezando e não ele. Para que ele reze, ele precisa se expressar também. Ele precisa falar, dizer, louvar, pedir, chorar, suplicar, adorar, ele cantar. Se for um canto, e às vezes é um canto novo, precisa ensinar que não só uma pessoa lá ficar cantando, mas todos possam cantar juntos. Então, precisa ensinar esse novo canto. Então, a participação ativa de cada membro do grupo, e se o coordenador deve estar bem ativo, é super importante, para não ficar alguém lá na frente e os outros ali voando, sem nem entrar nesse coração a coração. E isso o coordenador, aquele que está dirigindo a oração, vai precisar ajudar a esses jovens com paciência. Os mais novatos demoram mais, os mais antigos a se expressar nesse momento de oração, entrar nesse diálogo com Deus. É o grupo que reza e não uma só pessoa que reza. E o grupo quer dizer cada membro. Isso é o 4º ponto. O 5º ponto, independente de qual estilo de oração que a gente vai viver, é ter esse momento de escuta. Deixar tempos de silêncio, não só falar, mas escutar o Senhor. O que o Senhor tem para me dizer? Porque a oração é um diálogo, é um encontro com Cristo, é um encontro com Deus. Eu não só falo, eu também escuto. E isso é fundamental. Se eu estou na Legião de Maria e vou rezar o terço, eu deixar um tempo para meditar e deixar Deus falar e não passar uma Ave Maria atrás da outra. Se é um momento de adoração, não só cantar, falar, mas momentos de silêncio. A gente pode às vezes cantar músicas suaves, deixar esse momento de silêncio, de não ninguém falar nada, para que deixar esse tempo. Mas Surante, deixa o tempo de escuta, eu não escuto nada. Mas às vezes o tempo de escuta eu ainda estou falando muito interiormente, e eu preciso ajudar os jovens a silenciar interiormente. Às vezes o próprio silêncio de Deus já é uma fala de Deus, já é Deus falando comigo. No silêncio Deus fala. Isso
é super importante, porque senão não vivo o encontro real com o Senhor. Eu lembro que eu ainda não era nem tanto de igreja, eu tinha meus 16 anos de idade, participei de um encontro de jovens, era noite, era um encontro, até uma noite mariana, e aí passava-se a dinâmica, era assim, da oração, tinha que passar a vela, e quem segurasse a vela fazia um momento de oração, pedia por uma coisa e rezava a Ave Maria. E foi para mim ali um momento muito forte de oração. E no momento do silêncio, ali, naquele momento de silêncio, eu escutei o Senhor me chamar para a minha vocação, a vida consagrada. Eu não tive coragem de responder, mas eu senti o Senhor me chamando a ser toda dele. Já pensou se naquele momento de oração não tivesse silêncio? Então, é nos momentos de silêncio que acontecem as mudanças de vida, as transformações. E por isso a gente não precisa ter medo de deixar e guardar tempos de silêncio. Pelo contrário, esse é o momento mais precioso. Claro que a gente vai ensinar os nossos jovens a viver esse momento e dizer que silencie. A gente pode cantar um mantra, um canto suave e vai silenciando para que eles possam guardar. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. A gente precisa desse coração humilde. Às vezes a gente acha que numa oração que é só quando eu estou chorando, é que eu sinto o meu coração bater forte. Às vezes acontece isso na oração, mas às vezes o meu coração não bate forte, às vezes eu não choro, às vezes eu não sinto nada. Mas mesmo assim, Deus está falando e a semente está caindo no meu coração, mesmo sem eu perceber. E por isso é tão fundamental guardar esse tempo de silêncio para deixar Deus falar, mesmo no silêncio do contexto em que eu estou vivendo, às vezes no deserto. Bom, isso foi o quinto aspecto. Sexto é a mudança de vida. Todo momento de oração, e quanto mais eu entro na vida de oração, mais eu vivo uma conversão. Lembro muitas vezes que se você olha no Evangelho de Lucas, Jesus faz um milagre e todo mundo fica admirado. Olha, Jesus curou o leproso, Jesus curou aquele homem cego e todo mundo fica admirado. Mas quem desses que ficaram, aquelas multidões ficaram admiradas, se converteram e passaram a seguir Jesus? No Evangelho não diz que eles ficaram só admirados. Ele fez isso! Mas se converter e mudar de vida e seguir os passos de Jesus, não foi vendo milagres, foi através da oração, do encontro pessoal com Jesus. Quem estava lá ao pé da cruz? Maria, o discípulo amado, aquele que recostou a cabeça no coração de Jesus no momento da última ceia. Então, é esses que seguem Jesus até a cruz, até o fim. Então, o que é importante na oração não é a admiração, ver o milagre. O que é importante na oração é como daí em diante eu vivo, como eu me converto. Esse é o maior milagre, é a conversão da vida. Eu posso ficar admirado que alguém cego voltou a ver, mas se isso não traz uma mudança, uma transformação de vida, eu não consigo ver os outros como irmãos. Eu continuo na fofoca, na mentira, na traição, na minha cegueira. Não adiantou nada ver Jesus curando o cego. Não adiantou nada Jesus me curar da minha cegueira física. Preciso curar da minha cegueira espiritual. E isso é no coração a coração, nesse amor com Jesus. É essa mudança de vida. E isso a gente vai ajudar os nossos jovens a viverem a cada semana na oração, preparando o ambiente, acolhendo os novatos, colocando a intenção, ajudando cada um a participar ativamente do momento de oração, deixando um tempo de escuta, de silêncio, para que meu coração seja humilde. Eu não quero impor a Jesus a minha vontade, mas que eu possa, Senhor, faça-se em mim
segundo a vossa palavra. E aí acontece as nossas conversões, a nossa mudança de vida. E depois ainda quero deixar um outro ponto aqui, um 7º ponto que eu quero colocar, é que no grupo de jovem eu posso ajudar o meu jovem a não só rezar no meu grupo, mas a rezar em casa, a criar momentos de oração. Então eu posso colocar intenções. Gente, essa semana no nosso grupo vai rezar nessa intenção. Vocês colocam no seu terço, vamos rezar o mistério do terço nessa intenção, ou vamos rezar juntos uma novena nessa intenção, onde vamos rezar todos os dias a palavra de Deus. E aí a gente pode, e na próxima semana a gente compartilha como que foi a nossa oração semanal. Então a gente não só ajuda o jovem a rezar, viver esse encontro com Cristo no meu grupo, mas eu já estou levando o meu jovem a rezar também na sua casa. Aí pedir para ele também criar um ambiente de oração em casa, talvez no seu quarto. Às vezes ele não mora sozinho, não tem um quarto só para ele, mas às vezes tem um quadro, uma imagem, e ele diz assim: olha, reserva um tempinho na sua semana, no seu dia, para você acender uma vela e fazer a sua oração pessoal em sua casa. A gente pode até combinar um horário de todos os membros do grupo rezarem juntos naquele mesmo horário, cada um na sua casa, eu não sei. A criatividade o Espírito Santo vai te dar segundo a realidade do seu grupo, mas a ideia é passar do momento de oração no grupo para ter uma vida de oração dia a dia na minha casa, na minha família. E isso o grupo de jovem pode me ajudar e me ensinar. Pelo menos isso aconteceu na minha vida, né? Aprendi a rezar em casa todos os dias a partir do meu grupo de jovem. Minha família era católica, mas não era praticante. E a partir da minha oração em casa, a minha família também voltou a ser uma família católica e praticante. Último ponto, que meu tempo está acabando agora, essa é minha última fala. Seria muito bom a gente organizar retiros espirituais. Quer dizer, a gente está o ano inteiro, enquanto grupo de jovem, tendo missões, tendo os nossos momentos de oração, tendo momentos de palestras, mas viver pelo menos uma vez por ano, um fim de semana de retiro espiritual. Isso é maravilhoso. Pode ser feito em paróquia. Olha, retiro espiritual não é aquele retiro de carnaval, não. O retiro de carnaval, a gente chama retiro de carnaval, mas é encontro de carnaval. Normalmente é para rebanhar jovens novos que não estão na igreja, a vir recrutar jovens para os nossos grupos de jovens. O retiro não são para aqueles membros que estão no nosso grupo de jovem dia a dia e que precisam de um momento forte de oração. Um fim de semana inteiro de retiro, com um momento de palestra, um momento de silêncio, que a gente chama de deserto, que cada um sai e vai rezar com a palavra, momentos de partilha, momentos profundos de escuta do Senhor, uma missa. Se o padre não pode celebrar a missa lá no retiro, porque não tem como participar na agenda dele, vocês organizam para participar juntos da missa na paróquia, mas todo mundo junto. Pode ser o setor juventude, pode ser o meu grupo de jovens, isso eu já vivi na minha paróquia. A gente fazia um retiro anual do setor juventude na paróquia, então eram muitos jovens que participavam de diferentes espiritualidades, mas também a gente fazia o retiro só do meu grupo, da Legião de Maria. A gente ia, né, eram 10, 15 jovens, ia passar o fim de semana para viver esse momento de oração, de encontro mais profundo com o Senhor, e isso era muito renovador. Isso fortalecia muito o grupo de jovens. Cada ano fazer isso, seja no meu grupo, seja com o setor juventude, traz uma renovação. Aqueles membros que estão mais abatidos, cansados, ali cria novo ânimo, restaura, encontra o sentido de pertencer a esse grupo, não fica só no ativismo. Esse retirar-se é fundamental. Bom, são essas 8 dicas que eu deixo aqui. Termino, vou passar para o padre. Então, só relembrando, da gente preparar o nosso tempo de oração no grupo de jovens. Primeiro, a gente vai buscar organizar o ambiente, acolher as pessoas novatas, colocar as intenções, fazer com que cada um participe ativamente, ter tempos de escuta,
ajudar que essa oração ajude a ser não só externa, mas um encontro de coração a coração que traz mudanças de vida. E a gente pode, uma vez por ano, planejar, organizar um retiro espiritual. Espero ter ajudado vocês e agora eu passo para o Padre Joaquim. Então, povo de Deus, na fala da Soraya, essa palavra de coração para coração, e Deus é relação. Então nós, como filhos, nós nos relacionamos com Deus, relacionamos com o Pai, e nós precisamos dessa relação, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Interessante que o próprio Jesus nos ensina, se você busca a palavra em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim: de manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Então, quando a Soraya fala do ambiente da oração, Jesus também tinha o seu ambiente de oração. Era um lugar mais silencioso, mais afastado, porque ele não poderia ter tantos ruídos, tantos barulhos, porque ele queria estar na intimidade com o Pai. E se Jesus, sendo Filho de Deus, precisava dessa intimidade, pensa o quanto que você, o quanto que nós precisamos dessa intimidade com o Senhor. A Soraya disse sobre o ambiente da oração. Ela disse do ambiente no grupo, jovens, explicando vários ambientes, mas também o ambiente na sua casa. Eu quero falar desse ambiente na sua casa. Eu sinto muita alegria em abençoar a casa das pessoas, o cantinho de oração. E a pessoa tem um crucifixo, com uma imagem, e ali a pessoa faz a sua oração. Muitos nem são, esse cantinho não é bem dentro de casa, alguns, o cantinho é no quintal. É aquele lugar assim, muito pessoal, particular. Talvez numa casa tenha vários cantinhos de oração. Tem aquele que a mãe, o pai tem ali para todos, mas tem o seu cantinho lá no seu quarto, no quintal. Eu tenho vários locais de oração na minha casa. Então tenho no quintal, tenho o meu quarto, tenho aqui a capela. Então esses lugares me favorecem a oração. E eu preciso de outros lugares porque eu não moro só. Então às vezes eu quero rezar de maneira mais espontânea, falando, verbal, e tem gente nos quartos próximos, então eu preciso ir para um outro lugar. Mas ali eu identifico o meu local de oração. Então o ambiente para a oração, para o seu encontro com o Senhor, nós precisamos ter um local e um horário marcado. É interessante que você, hoje, nesse instante, você pense assim: onde vai ser o meu lugar de encontro com o Senhor e em qual horário eu vou me encontrar com o Senhor? Porque é preciso ter o local e ter o horário, porque quando você, por um acaso, um dia, devido a sua agenda, você não pôde rezar naquele dia, no outro não, o espírito de cobra você no outro dia: nossa, tem 2 dias que eu não rezo, hoje eu não consegui rezar, eu tenho que ir para o meu momento de oração porque hoje ainda não fui. Então, ter um local e ter um horário é imprescindível. Então, que você possa escolher hoje o seu local de oração e o seu horário para a oração, ou seja, para o seu encontro com o Senhor, onde você vai falar, mas onde Deus vai falar contigo também. Você fala e você escuta. Então, um texto que eu quero trabalhar para você de forma bem prática, a questão da oração. Às vezes nós temos a oração, como a Soraya falou, a oração do texto. A oração do texto é uma oração que nós meditamos. Às vezes a pessoa compreende a oração do texto como uma oração mecânica, ou uma oração que você solta palavras simplesmente ao ar. Mas não, a oração do texto pode ser algo muito, em termos de alimento, muito suculento, um momento delicioso para você, porque você contempla ali os mistérios. É o mistério da nossa salvação. Então, cada mistério, você não só fala, você não solta de maneira rápida, mas ali você contempla, ali você reza, ali você fala com o Senhor, ali você abre o seu coração e fala com Deus. Numa adoração também, às vezes você pode dizer: puxa vida, mas eu não tenho como adorar o Senhor. Acordei de madrugada e não posso ir lá à igreja adorar o Senhor lá
o Santíssimo Sacramento ali, né, na capela, na igreja, mas você pode adorar o Senhor na sua casa, no seu cantinho de oração, no seu quarto. Você pode ter ali um crucifixo, e olhando para aquele crucifixo você tem uma certeza, Deus venceu tudo, Ele já venceu tudo por amor a mim. Então, são passos que nós vamos dando na oração, nós vamos crescendo nessa vida de oração. A forma como nós rezamos algo tão corriqueiro como um terço, ela pode dar um salto muito grande, pode ser um momento de você se deliciar na presença do Senhor através do terço. Uma oração que as pessoas sempre perguntam para mim, com certeza se você caminha na igreja já perguntou para você também, é o seguinte: olha, me ensina aí uma oração poderosa. Toda oração que sai, que brota do coração, é poderosa. Mas se tem uma oração que eu amo e eu sei que ela é muito poderosa, é a oração com a palavra. E como rezar com a palavra? Eu peguei aqui alguns versículos que está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 6, e que vai nos ajudar nesse instante a rezar, né? A viver esse momento de relação com o Senhor, a estar coração com coração. Diz assim a palavra: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Então veja bem, mas padre, como rezar como? O senhor rezou aí com a palavra? O primeiro passo é esse. O primeiro passo é ler a palavra. Então eu preciso ler a palavra, reler a palavra, até o momento que eu possa responder a primeira pergunta: o que diz a palavra? Você já consegue dizer aí, repetir o que disse essa palavra que eu li aqui? Se você não consegue, pegue a palavra, João, capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Então você vai ler, reler, ler de novo, a ponto de você dizer: agora eu sei o que diz a palavra. Diz que um homem chamado Nicodemos, que ele foi ter com Jesus à noite, e aí ele pergunta para Jesus: sabemos que és o mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer essas obras que fazes se Deus não estiver contigo. E aí Jesus vai falar com ele. O que Jesus fala com ele? Jesus fala com ele que é preciso nascer de novo. E aí, então o primeiro passo da oração com a palavra é essa pergunta: o que diz a palavra? Quando eu sei dizer, quando eu sei repetir, quando eu sei dizer, olha, essa palavra diz isso, isso, isso. O primeiro passo é só esse. É só você repetir, né? Não precisa com a exatidão lá, mas repetir o que é a essência do texto. O que diz essa palavra? Mas o segundo passo é você dizer assim: o que essa palavra me diz. O que diz essa palavra para você? Quando a gente lê o texto, eu gosto de ler e marcar o texto. Se você olhar aqui minha Bíblia, olha, ela está toda marcada. Eu vou marcando ali na minha oração o que mais me chama a atenção. Me chama a atenção, eu marco. Então eu posso dizer naquele instante: isso aqui que marcou, que eu marquei, é Deus falando comigo. O que Deus me fala? Porque é aquilo que chamou a atenção. Outra coisa, o que chama a atenção num momento pode não chamar a atenção num outro momento. Num outro momento que você volta à mesma palavra, outro versículo vai te dizer algo que hoje não te disse. Porque depende também do nosso estado de espírito, também das nossas emoções, como nós estamos naquele dia e o que nós precisamos receber de Deus naquele dia. Por isso que a cada dia com a palavra de Deus vai ser uma nova experiência. Então, o que essa palavra me diz? Nossa, essa palavra me diz que eu tenho que nascer de novo. E aí você começa a pensar: onde que eu tenho que nascer de novo? O que eu estou fazendo que não é da vontade do Senhor? O que eu tenho feito que
desagrada a Deus. Eu começo ali uma conversa com o Senhor. Então, o que essa palavra está me dizendo? Ela está falando para mim, olha, mude de vida. Aonde? Nesse ponto, naquele ponto. E aí, o Espírito Santo vai nos conduzindo naqueles pontos que nós precisamos de mudança. E o terceiro ponto desse momento de oração com a palavra, a gente dizer para o Senhor, a gente dá uma resposta para Deus. Então, primeiro ponto, o que diz a palavra. Segundo ponto, o que essa palavra me diz. E o terceiro ponto, o que eu digo ao Senhor a partir desse momento. Eu vou dizer para o Senhor, se o Senhor veio através da palavra e mostrou o meu pecado, Ele mostrou que eu preciso me converter naquela área, eu preciso de quê? Me converter naquela área. Então eu falo, Senhor, eu tenho errado até agora, até aqui, mas Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer esse vício, esse pecado. E aí eu começo uma conversa com o Senhor, eu vou entregando tudo aquilo ao Senhor, vou colocando todo o meu pecado aos pés do Senhor, vou pedindo ao Senhor a graça dele sobre mim, a força do Espírito Santo agindo em mim, para que eu possa vencer aquela situação de erro, de vício, de pecado em minha vida. E aí o quarto ponto é eu contemplar tudo isso, já ver, nossa, que alegria, Senhor, obrigado, porque o Senhor me mostrou, Senhor, algo que eu não estava vendo. Obrigado, eu começo a contemplar tudo isso, né? Contemplar esse Jesus que revela isso a mim, esse momento também que eu falo com o Senhor, eu fico visualizando isso tudo, a minha conversa com o Senhor e o meu propósito de vida nova, eu já fico vendo ali esse homem novo, essa mulher nova aí, vivendo segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo mais feliz, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos mais felizes. Deus te fez para ser feliz, mas nós só vamos encontrar essa felicidade em Deus. E muitas vezes, né, quando nós não estamos felizes, é porque tem ali, muitas vezes não, todas as vezes, tem uma situação de pecado em nossa vida que nós precisamos jogar fora. Então, a partir do momento que eu peço ao Senhor essa força, essa ação do Espírito Santo em mim, eu começo a dar frutos, porque a oração, a senhora dizia, é preciso ver frutos dessa oração. Quais são os frutos da tua oração? Quais são os frutos da tua experiência com Deus, do seu colocar-se na presença de Deus? Então, eu preciso começar a viver esses frutos. E as pessoas, os jovens, ou você que não é jovem, as pessoas vão dizer para você assim, poxa, mas você está diferente. Nossa, você está mudado. No local do trabalho, as pessoas dizem assim, nossa, mas você está tão mudado. O que aconteceu contigo? Aconteceu que você teve um encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor no grupo, ali naquele momento, do grupo preparado, né, como a senhora ia dizer, o ambiente preparado para a oração, para a partilha. Você vai ver que se você segue esses passos com a palavra, respondendo esses 4 passos que eu disse para você, o que diz a palavra, o que essa palavra me diz, o que eu digo ao Senhor depois dessa experiência com a palavra e contemplar esse momento. Se nós fazemos isso dentro do grupo de oração, os jovens, esse grupo de jovens, nós começamos a partilhar ali. Só que nós partilhamos tantas coisas diferentes, porque um vive uma situação, outro vive outra situação, um precisa de sabedoria para lidar com aquela situação de cada, às vezes, nos relacionamentos. Então, a palavra, o Senhor nos diz, nós precisamos, como eu disse, o sinal da cruz sobre os ouvidos, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus sempre nos fala. Toda vez que você fala com Deus, Deus fala contigo. Mas muitas vezes nós não ouvimos o Senhor, porque os nossos ouvidos estão fechados. Nós estamos surdos. Como, por exemplo, se nós olharmos o próprio Evangelho de Marcos, quando o Senhor cura o surdo, Ele não simplesmente cura o surdo para mostrar o Evangelho, que Ele tem poder para curar os surdos e que, alguém é surdo, eu creio, estou com problema de surdez, eu creio que Deus vai curar os meus ouvidos. E muito, muito, muito mais que isso, o Senhor está curando aquele surdo para dizer, olha, quantas vezes nós, eu, você, nós somos surdos, nós não podemos ouvir a palavra do Senhor. E eu lembro de uma pessoa que me procurou certa vez, dizendo, olha, padre, não sei o que eu faço, e reclamando da situação, da sua casa, da sua família.
E eu fui conversando com essa pessoa, e aí eu me cansei de tanta conversa e eu disse, e aqui, minha irmã, mas o que Deus te falou a respeito dessa situação? Nessa hora, cessou o nosso diálogo, a nossa conversa. Por quê? Porque a pessoa não tinha ouvido o Senhor. Então, na situação da sua vida, da minha vida, nós precisamos ouvir o Senhor. E onde nós vamos ouvir o Senhor? Nós vamos ouvir o Senhor através da oração. Então, o líder, falando aqui para líderes adultos, líderes adolescentes, líderes jovens, o líder jovem precisa estar na presença do Senhor, precisa orar, precisa falar com o Senhor e precisa parar para escutar, porque muitas vezes também nós falamos, mas não paramos para escutar. Então a escuta, nós precisamos escutar o Senhor. Até mesmo do seu grupo de jovens, às vezes nós reclamamos, nossa, mas nós não sabemos o que fazer, mas o que fazer? E aí vem aquela inquietação, tantas interrogações. E na oração, que Deus vai dizer o que você irá fazer no seu grupo de jovens. Até mesmo a inspiração, o que eu vou trabalhar? A espiritualidade que eu vou trabalhar, mas o que? A gente pergunta para o Senhor na oração, Senhor, no seu momento de oração, Senhor, o que eu vou falar para esses jovens? E Deus fala conosco. Então o Senhor fala conosco através da palavra, e eu digo para você, líder, quantas vezes que nós vamos estar abatidos, estar cansados, estar feridos, e nós precisamos que o Senhor nos cure. Mas onde o Senhor vai nos curar? No momento que você se coloca ali na presença dele, é o momento da intimidade, coração com coração. Você no coração do Senhor, no coração do Senhor que vai ser curado. Cada um de nós, quantas vezes eu preciso, diariamente eu preciso estar na presença do Senhor para beber da graça, para me alimentar, para manter a alegria do Senhor no meu coração, para estar na paz, para estar cheio de amor de Deus no meu coração, para saber como agir. Às vezes nós passamos por situações tão complicadas, tão turbulentas, mas é na oração. E às vezes não vai ser lá no seu momento de oração, porque tem situações que são rápidas. Vai ser andando na rua, andando pela rua, lá em locais que você diz assim, mas aqui não é nem o meu local de oração, mas ali mentalmente você diz, Senhor, me ajuda, o que eu faço, como que eu vou agir? Eu reclamo, eu não reclamo, eu brigo, eu contesto, eu silencio. Deus fala conosco. Meu irmão, minha irmã, Deus fala conosco, Deus fala contigo, Deus fala comigo. Não é mérito meu ouvir a voz de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Cristo. Então, nós ouvimos o Senhor quando nós falamos e paramos para a escuta. Deus está sempre a falar conosco. Então, terminando assim nos momentos finais, que você possa buscar essa experiência de rezar com a palavra, de se alimentar da palavra. Eu gosto de um texto também de Ezequiel que diz assim, que o profeta, Ezequiel 2, dizer que ele teve aquela imagem de visualização de um rolo, né, da palavra de Deus ali diante dele, e o Senhor falou assim, come, e ele comeu aquela palavra. Nós precisamos também comer a palavra, viver a experiência da palavra nos nossos grupos de jovens, no nosso dia a dia, na sua casa, nas experiências da sua vida, em todas as experiências da nossa vida. É isso aí, Soraya, vamos lá. Muito obrigada, Padre. Eu espero que a gente possa ter contribuído junto com os jovens. Vamos finalizar, né, pedindo que todos, hoje nós estamos à véspera de Pentecostes, que o Espírito Santo venha se derramar sobre toda a juventude da nossa diocese, sobre cada um dos líderes, cada um dos grupos de jovens, que essa formação, em todas as formações que foram dadas, eles possam chegar até o coração de cada um deles, que seja alcançado pelas mãos de Nossa Senhora. Vamos estar chegando às 18 horas, vamos rezar o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que a festa do Pentecostes chegue no seu dia que você está assistindo, que está nos escutando, seja qual for esse dia, seja um Pentecostes na sua vida e na vida dos seus jovens. Você nos abençoe. E lembrando, Soraya, que Pentecostes é para todo dia, tem que ser Pentecostes em nossa vida. Então, independente se você está vendo esse vídeo no ano de 2022, 23, 25, 2050, não importa, todo dia tem que ser Pentecostes em nossa vida. Então, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre você, nesse dia de hoje, nesse momento, nesse agora. Amém. Nos dá bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém, aleluia. Graças a Deus. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Bye.